Olá pessoal, tudo bem? Sou Gutierre Siqueira, editor do blog Teologia Pentecostal. Eu me comprometi com vocês a, de vez em quando, fazer algum vídeo caseiro, curto, mas sobre algum tema de interesse do pentecostalismo. Hoje eu quero falar sobre a questão da profecia. Profecia é um assunto muito sério. A profecia, ela, como um dom usado no contexto da igreja, ela diz respeito a uma palavra que serve para consolo, edificação e conforto do crente. Em primeiro lugar, a profecia ela precisa ser entregue no contexto comunitário. A profecia não é para ser usada em programa de rádio, não é para ser usada em algum tipo de consultoria que lembra mais algo esotérico. Não, ela deve ser usada no contexto da igreja, no contexto do culto da igreja. Quando eu falo contexto da igreja, eu não estou falando apenas do prédio, né? Não estou falando disso. Eu estou falando a igreja como um todo, a igreja com seus ministros, a igreja com os membros, a igreja no seu conjunto, né? Naquilo que nós conhecemos como congregação. A profecia é um dom dado por Deus no contexto congregacional. Isso está muito claro em 1 Coríntios 14. Um dá a profecia, limitada a 2 ou 3, os outros julgam. Para isso nós precisamos de um contexto comunitário, né? Então muito cuidado com esse tipo de profecia que é ministrado por aí, seja em monte, seja em programas de rádio, né? É esse tipo de coisa que mais lembra um comportamento de cartomantes, por exemplo, do que de um verdadeiro profeta no contexto neotestamentário. Primeiro ponto, né? A profecia ela deve ser trabalhada no contexto comunitário, no contexto da igreja. Ah, é você que inventou isso? Não, primeiro está muito claro na Bíblia e a teologia pentecostal sempre defendeu isso. Nomes como o Donald G., por exemplo, ele já dizia isso em 1932, ele já chamava atenção a respeito desse assunto, tá, pessoal? Tome muito cuidado com isso. Um outro ponto sobre profecia. A profecia ela não deve ser usada para guiar a vida de ninguém, para determinar viagem, para determinar casamento, para determinar sociedade, se a pessoa vai fazer determinada coisa ou deixar de fazer, né? Lembra do episódio de Ágabo? Ágabo, ele profetiza, né, que Paulo sofreria em Jerusalém, sofreria com essa viagem que ele faria àquele lugar, e de fato Paulo sofreu, mas Paulo não deixou de fazer a viagem, né? Apesar do apelo dos irmãos, Paulo foi. Se a profecia tivesse o mesmo peso do Antigo Testamento, no sentido de autoridade, por exemplo, Paulo seria punido na hora, né? Por que Paulo não foi? Porque a profecia no Novo Testamento, ela tem um propósito muito claro de edificação, de consolação. Ali Deus estava falando com Paulo para que ele já se fortalecesse, já estivesse ciente que Deus estava no controle da situação. E não para que Paulo mudasse o rumo de sua viagem, né? Não foi para isso que a profecia foi dada. Então vamos tomar muito cuidado com esse tipo de profecia também. Eu volto a repetir, também não é algo da minha cabeça. Vários nomes aí no pentecostalismo clássico sempre defenderam isso, que profecia não é modo de governo de igreja. Quem falava isso era o Estevão Ângelo de Souza, o Raimundo de Oliveira, o Helena Cabral, né, o Antônio Gilberto, todos esses nomes nacionais, pastores assembleanos de respeito, sempre defenderam isso, né? Infelizmente tem uma meninada, até alguns jovens adultos, até alguns adultos mesmo, que se converteram na década de 90, na década de 2000, e vivem nesse tipo de mundo, de reteté dessas coisas, e eles acham que eles entendem de pentecostalismo, né? Que eles não precisam ouvir ninguém, que aí um até escreve, quem é esse menino aí falando? Cara, vai ler os antigos pastores da Assembleia de Deus, né? E você verá que nenhum defendia essa palhaçada de profecia à torta à direito, dando ordem de casamento, dando ordem de negócios, de sociedade, dizendo quem deve ou não
governar o vocal da igreja, a igreja em si, né? Então, o José Apolônio, ele até dizia, um pastor antigo da Assembleia de Deus já falecido, que a profecia e os demais dons espirituais não foram dados para governo da igreja, porque Deus já deu os dons ministeriais justamente para isso, né? Então vamos tomar cuidado. Os 2 pontos que eu quero chamar a atenção de profecia hoje: profecia deve se dar no contexto comunitário, e profecia não serve para guiar vidas, no sentido de faça um negócio, deixe de fazer, case com fulano, não case com ciclano. A profecia não tem esse propósito, né? Isso a teologia pentecostal, o pentecostalismo clássico, os grandes mestres da Assembleia de Deus, né? Eu falo Assembleia de Deus porque a igreja que eu faço parte e que é uma grande representante do pentecostalismo no Brasil, nunca defenderam essas ideias bizarras. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo, onde vamos bater mais um papo a respeito da nossa fé pentecostal. Tchau, tchau.